Temos energia excedente no Nordeste. O que os debatedores acham de levarmos a carga para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desenvolvendo aquelas regiões e reduzindo as desigualdades? Ele está certo. Hoje nós estamos gastando muito em transmissão para trazer a energia da eólica e da solar, que estão quase todas no Nordeste, para o Sudeste. Nos anos 80, 90, tinha uma prática muito interessante, que era uma coisa chamada energia garantida por tempo determinado, ou energia de substituição térmica. Então, quando tinha energia sobrando em algum lugar por um tempo, estimulava-se o consumo naquele lugar que tinha energia em excesso, para, por exemplo, como diz aí na pergunta, estimular o desenvolvimento daquela região. Então, hoje, a tarifa, o custo de exportar essa energia, sobretudo quando não tem transmissão para tudo, ele é zero. Você vai ter vertimento, ou vertimento, como disse o ONS, vertimento de todas as fontes, ou de uma, ou vai cortar eólica, ou vai cortar solar, ou vai cortar hidrelétrica. Então, deveria sim ser estimulado o consumo de energia elétrica no Nordeste para atrair mais indústria, etc. Ela tem um contrato muito famoso, que é um contrato da Votorantim e outros eletrointensivos do Nordeste, que fizeram com a Chesf, na década de 70 e só acabou em 2012, que era para isso. Era um contrato barato para aproveitar a energia quando tinha excedente para estimular a produção. Então, esta é a hora disso. E, além disso, é energia limpa. Então, é a hora disso, entendeu? É só fazer uma conta. Quanto é que custa, quanto é que eu tenho que reduzir a tarifa para reduzir o custo de pagar sobra, pagar excedente, inverter? A conta é muito simples de fazer e o setor elétrico já fez isso. Então, faz todo sentido o que ele diz. E digo mais, falei recentemente em Nova York, o instituto que eu sou conselheiro está patrocinando a eletrificação do transporte urbano em São Paulo. Ok, mas só que São Paulo não tem energia, vai ter que vir do Nordeste. Então, a eletrificação dos transportes, do transporte urbano, coletivo, teria que começar nas grandes capitais do Nordeste, na Bahia, em Salvador, Fortaleza e tal, para aumentar o consumo de energia elétrica nessas capitais e diminuir a exportação. Então, essa seria a saída. Está corretíssima a pergunta dele. E é uma pergunta que vai na direção correta de atender lá as mudanças, os efeitos das mudanças climáticas. Vocês têm alguma estimativa de que impacto a resposta da demanda poderia ter tido nas crises passadas? Se, na verdade, foi feita uma estimativa de quanto se poderia ter economizado com a resposta da demanda, tanto para a crise de 2012 a 2016, como para a crise de 2021, porque nós poderíamos efetivamente ter reduzido substancialmente o consumo e seria, no caso da crise de 2012 a 2016, uma redução da ordem de 5%, teria promovido uma economia de 17 bilhões de dólares. Então, veja, realmente, a utilização de resposta da demanda, ela teria um impacto econômico, porque, obviamente, reduziria o custo da operação do sistema, como também teria reduzido as emissões de gases de efeito estufa. Por isso, eu diria que o ponto capital do relatório, né, é recomendar a apreciação desse novo instrumento, né, de mitigação de crises, a resposta da demanda. Quais mudanças precisamos fazer para aproveitar melhor a flexibilidade das hidrelétricas? O que fazer com o MRE? Como considerar as mudanças climáticas nas previsões de ENA? Excelente a sua pergunta, Estefânia. E a resposta que eu daria é a seguinte: não há uma solução individual ou tópica para responder a sua pergunta. A tese que nós defendemos é que é necessário uma revisão ampla, geral e restrita do modelo setorial, que, na verdade, estabelece, né, regras e procedimentos para o planejamento, a operação e a comercialização do sistema. Tem muita coisa para ser feita, mas só poderá ser feita se nós efetivamente revisitarmos todo o modelo que temos hoje. Numa resposta anterior do João Pedro, eu já disse isso. Na realidade, como Barata disse, tem que alterar todo o modelo, tem muita coisa para ser feita, inclusive no que diz respeito à importância ou não do MRE. Mas, de qualquer forma,
rever o cálculo das garantias físicas, portanto, do total do MRE, considerando os efeitos das mudanças climáticas, período a período, como eu falei, porque a rigor tem quase 100% de chance que ao longo do tempo a gente tenha muito menos água para gerar energia elétrica, isso é a saída. Então, isso eu acho que é uma coisa que deveria ser feita imediatamente, mas é como diz Barata, não se faz isso sem alterar o modelo, porque vai afetar uma série de direitos que estão previstos em contrato de concessão de hidrelétrica e por aí vai. Quais os itens que devem ser incluídos no PL 414 ou retirados para que tenhamos uma reforma do setor que seja robusta e efetiva? Quanto ao 414, que é a pergunta do Jean, o 414 ele foi elaborado, coordenado em 2016, depois de da consulta pública 33. De 2016 para 2024, muita coisa mudou. O cenário é completamente diferente. Em 2016, por exemplo, era 1 gigawatt de eólica ou de solar. Hoje são 30 gigawatts de solar, com um efeito enorme na produção de energia elétrica ao longo da hora, do dia, da semana, do mês e do ano. Então, hoje nós temos uma coisa completamente diferente e que o 414 não acompanhou essa dinâmica. Então, a rigor, nós temos que fazer uma nova coisa, uma mudança muito maior, provavelmente, do que o que está ali no 414. Então, na minha opinião, o projeto não é o 414. Pode-se aproveitar muita coisa dali, mas não é já mais o 414. O mundo mudou muito nesses últimos 8 anos. Concordo plenamente, Edivaldo, até porque em 2016, e durante a égide da CP 033, nós nem preço horários tínhamos. Né? Então, a mudança é muito profunda, você tem toda a razão. Eu posso complementar. O que eu acho que se aproveita daquele esforço inicial da 414 é muito da dinâmica participativa daquele momento, né? Com consulta pública, com um processo que foi muito mais participativo do que o que se tem visto ultimamente, né? Onde a gente se surpreende com coisas que vão aparecendo de forma atabalhoada, né? Aquele processo foi talvez o último processo de alguma forma ordenado e participativo que nós tivemos. Perfeito, Paulo, até porque o que a gente está vivendo é sobre ameaças do ministro, né? Que vai mandar uma reforma para o Congresso sem ter ouvido ninguém. Ameaças do ministro e, de certa forma, ameaças concretas até do legislativo, que aparecem com surpresas a cada momento aí. Considerando que o PL 414 já está em tramitação no Congresso Nacional há alguns anos e que, desde então, houve várias mudanças no setor elétrico, inclusive com 2 medidas provisórias publicadas, aliás, 3 medidas provisórias publicadas, na verdade, temos que fazer uma reavaliação do projeto de lei, considerando mudanças específicas nos seguintes itens. Primeiro, abertura de mercado quanto ao prazo, riscos, responsabilidades, novas figuras a serem inseridas no setor elétrico. Segundo ponto, a alocação de custos e riscos, principalmente observando também as disposições que devam ser publicadas em relação à renovação das concessões e, particularmente, a renovação das concessões de distribuição, porque há algumas características específicas que foram mencionadas nos últimos dias sobre o que o Ministério pretende fazer com a renovação das concessões de distribuição. Como, por exemplo, a questão do tratamento de riscos para áreas que envolvam aspectos de segurança pública. Isto é absolutamente relevante para o país, tendo em vista que teríamos a segregação de algumas áreas e o tratamento específico com relação a elas, e uma grande questão a ser respondida. Por exemplo, quem
irá arcar com os custos relacionados a eventual desequilíbrio econômico-financeiro de áreas de concessão onde existam áreas de riscos à segurança pública. Quem vai pagar? É o poder público, isso vai ser repassado para os consumidores, e mesmo que seja o poder público, nós bem sabemos que isso sairá dos tributos. Portanto, os contribuintes é que pagarão. E é uma situação que, inclusive, vai além do setor elétrico. Então, é uma situação de Brasil muito relevante que está sendo observada de forma mais objetiva no setor elétrico. Eu dei somente alguns exemplos para justificar a resposta de que, de fato, esse projeto de lei, que é de 2016, foi aprovado no Senado Federal e foi para a Câmara dos Deputados e está na Câmara dos Deputados desde 2021, ele não pode ser aprovado da forma que está. Ele tem que ser reavaliado com profundidade, tendo em vista tudo que já foi alterado em termos práticos e também as questões que surgiram, como principalmente questões relacionadas às concessões e abertura de mercado também. E, além disso, observando a própria agenda de transição energética que está em desenvolvimento no Congresso Nacional, com vários outros projetos. Portanto, a resposta é observar a evolução do setor elétrico, que já aconteceu nos últimos anos, particularmente nos últimos meses, e também a própria evolução da agenda legislativa, considerando diversos projetos em andamento. Reforma robusta e efetiva passará por essa análise, por essa reavaliação e por essa reorganização de várias questões postas no projeto de lei, algumas das quais merecem efetiva reavaliação e ou até reposicionamento em relação a como encaminhar e como definir a melhor estratégia de país com o objetivo de ter efetivamente um mercado mais robusto e seguro e que traga os resultados necessários para a sociedade de modo geral. Por que, antes de falarmos de déficit ou resposta da demanda de grandes consumidores, não discutimos por que o sinal econômico da tarifa branca não deveria ser obrigatório em vez de opcional? Eu acho que, primeiro, é preciso ter tarifas mais sofisticadas para o consumidor de baixa tensão, e eu acho que certamente elas vão muito mais adiante do que essa tarifa branca dispõe, né? Ou seja, a gente precisaria talvez pensar em tarifas dinâmicas, pensar em tarifação de capacidade, ou seja, algo muito que vai muito além dessa tarifa branca, né?